Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos à nossa classe. Estou muito feliz, chegamos a 2.163 inscritos. E muito obrigado a cada um de vocês que deixam um like, isso ajuda tanto a divulgar e que compartilha com seus amigos. A vocês que estão chegando, não esqueça de se inscrever na nossa classe e assim podermos todas as semanas estarmos juntos e estudarmos as Escrituras. Estamos estudando hoje o livro de Salmos, vamos ver alguns capítulos até o capítulo 41. Mas o que é o livro de Salmos? O livro de Salmos, poderíamos compará-lo aos hinários que temos hoje, onde temos os diferentes hinos, todos os tipos de religião, e temos lá os hinos que são cantados. Na época eram os salmos. Os salmos, eles são atribuídos, uma grande parte a Davi, cerca de 73, mas não sabemos bem quem são os autores dos demais salmos. Também não sabemos quem escreveu o livro de Salmos, mas eles faziam parte da adoração das pessoas naquela época. Muito bem. Os Salmos, né, quando foi traduzido para o grego, recebeu o nome de Salmos e ele significa hinos. Muito bem. Começando aqui, lembra que eles estavam lá naquela época adorando a Deus, adorando a Jeová do Velho Testamento, que é Jesus Cristo, e eles então cantavam, declamavam algumas poesias, tinham sempre na mente, e fazia parte do serviço de adoração quando eles se reuniam no dia do Senhor. Logo aqui nos primeiros 3 versículos, eles são assim extraordinários, maravilhosos. Observe, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem está no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que forte, né? Mas o que é ímpio, irmãos e irmãs? O ímpio é alguém ou alguma coisa que não está de acordo com Deus, que não está de acordo com os mandamentos. No dicionário, quando você procura a palavra ímpio, significa desumano, cruel, bárbaro, insensível, intolerante. Então, bem-aventurado que não segue o conselho do ímpio. E o que seria o escarnecedor? O escarnecedor ele é aquele que zomba, que escárnio, né? que zomba das pessoas. Então, bem-aventurado é aquele que não se assenta e não faz parte do grupo que fica escarnecendo, zombando dos outros. E também fala bem-aventurado aquele que não anda no caminho do pecador. O que é o pecador? O pecador é aquele que conscientemente faz coisas que é contra a vontade de Deus. São os pecadores, né? Intencionalmente é a palavra correta. O pecador é aquele que intencionalmente não guarda os mandamentos de Deus e desobedece a seus mandamentos. E então diz aqui no versículo 2: antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, é alguém que ama as Escrituras, que continua estudando continuamente as Escrituras. E no 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Agora eu queria que você pudesse tentar identificar os princípios aqui. Se você usar assim a palavrinha se e então, né, causa e efeito, você consegue identificar melhor o princípio que está aqui, porque na verdade estes hinos que são de louvor, de adoração, eles também guardam princípios. Se não andar com os ímpios, não andar no caminho do pecador, não se reunir com os escarnecedores, se tiver prazer na lei do Senhor, estar sempre meditando dia e noite sobre elas, né, nas Escrituras, o que vai acontecer? Então, será como a árvore que é plantada junto ao ribeiro e dará muitos frutos a seu tempo. Ou seja, se nós nos apegarmos às Escrituras, estudarmos sobre as Escrituras, ponderarmos sobre elas,
e aplicarmos em nossa vida os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento, enfim, das Escrituras, nós daremos bons frutos. Quais seriam esses frutos? Quais seriam os frutos do arrependimento? Em Moroni 8, 25, lá no livro de Mormon, diz que o primeiro fruto do arrependimento é o batismo. Olha o batismo como sendo um fruto. E então nós poderíamos acrescentar outras ordenanças, como por exemplo, unir a sua família no templo de nosso Deus para toda a eternidade. Não é um maravilhoso fruto? Outro fruto, quando nós nos batizamos, o batismo de água, logo depois vem o batismo de fogo, que ele é feito por imposição das mãos. E o que acontece? É um fruto também que é a pessoa que estamos dando, né? E que tal outros frutos, irmãos e irmãs? Como os frutos das bênçãos que foram dadas a Abraão, Isaac, Jacó, de ter uma família assim, eterna, inumeráveis como as estrelas do céu, não é maravilhoso? Então são diferentes frutos do Evangelho que estão ao nosso alcance. E eu lembro uma escritura que me tocou muito quando eu era jovem, né? Eu era bem jovem, estava com meus 19 anos, estava namorando minha namorada, que hoje é minha esposa, a Sônia, e então nós chegamos no momento do nosso namoro que nós queríamos saber se deveríamos continuar, e então pensar em algo mais sério, que seria o casamento, e nós fomos estudar as escrituras, estudamos algumas escrituras juntas, e uma delas foi Mateus 7,16, que diz que pelos seus frutos o conhecereis. Nós também escolhemos Mateus 6,33, escolhi pois primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E daí tem mais umas aqui também, mas vamos citar só essas duas, e nós chegamos à conclusão, olha, nós estamos escolhendo em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos dado frutos e poderemos dar muitos mais frutos. E então nós decidimos continuar nosso namoro e prepararmos para compromissos mais sérios, que seria o casamento que veio depois. As escrituras, elas podem fazer parte da nossa vida. Irmãs e irmãos, na verdade elas devem fazer parte da nossa vida. Quais frutos você tem apresentado? Quais frutos você tem reconhecido que é um fruto porque você tem uma vida reta, porque você está buscando o Senhor? Quais frutos você tem apresentado? Uma boa pergunta, né? Faz uma listinha, escreve algumas coisas que você tem reconhecido, né? Frutos bons que você tem dado. No mesmo Salmos 1, no versículo 6, diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Irmãs e irmãos, o que significa o caminho dos justos? Boa pergunta, né? Qual é o caminho dos justos? Eu estou no caminho dos justos, tá bom. Qual é o caminho dos justos? O que você acha? Eu gostaria de falar assim, ó. O presidente Nelson, Russell M. Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o profeta de Deus na Terra em nossos dias, ele tem nos ensinado muito a andarmos no caminho do convênio. Então, qual é o caminho dos justos? O caminho do convênio, de exercer fé no Salvador Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, não é assim? Qual é a doutrina de Cristo? É fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverar até o fim. Essa é a doutrina do Salvador, como está nas Escrituras. Então, qual é o caminho dos justos? É exercer fé no Salvador. Irmãs e irmãos, como que nós podemos exercer fé no Salvador se nós não o conhecemos? Mas Ele não nos deixou só. Ele nos deu as Escrituras. Cada vez que estudamos as Escrituras, nós conhecemos um pouco mais de como Jesus Cristo pensa, como Ele age, como Ele é. E aí podemos exercer mais fé nele.
podemos nos arrepender constantemente, e o arrependimento é mudar nosso coração para ser mais semelhante ao Salvador a cada dia, a cada passo. Este é o caminho do convênio, e inclui as demais ordenanças do Evangelho, como, por exemplo, o sacerdócio para os homens, receber o sacerdócio, as ordenanças do tempo de ser unida à família para toda a eternidade. Irmãs e irmãos, o Senhor conhece o caminho dos justos. Também, quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando que você talvez esteja lá na sua casa sozinho, sozinha, ou seja um casal como eu e minha esposa, que já os filhos cresceram, o ninho ficou vazio, não é assim? E então você já com mais experiência, mas está ali mais tranquilinho, sozinho. O Senhor sabe o que vai no teu coração. O Senhor conhece os teus pensamentos. Ele conhece os teus caminhos. Não é maravilhoso? Ele sabe os teus caminhos. E, irmãos e irmãs, o Salvador Jesus Cristo sabe como nos ajudar. Vamos continuar. O Salmos 2 lembra que as Escrituras, os profetas em todas as épocas, eles testificavam sobre o Salvador, Jesus Cristo. E aqui em Salmos também nós podemos ver que tem várias citações aqui, menções ao Salvador. Por exemplo, o versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? O ungido do Senhor é o Salvador Jesus Cristo, que veio a esta terra para dar sua vida em resgate de muitos, de todos nós. Essa palavra ungido, né, o ungido do Senhor, ela também pode se referir aos servos do Senhor, incluindo os apóstolos, os profetas. Aqui no versículo 6, diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O Salvador Jesus Cristo, ele é o unigênito do Pai, o primogênito, unigênito que é o único na carne a nascer direto de um Pai imortal, celestial, e uma mãe mortal. Ele é o primogênito, o primeiro filho espiritual de Deus. E também, quando nós estamos vendo aqui sobre tu és meu filho, também faz uma menção na presidência dos céus, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, que formam a trindade, o conselho presidente, né, nos céus. Olha que interessante o versículo 9. Tu as esmigalharás com uma vara de ferro. Tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então aqui o Senhor fazendo uma menção a toda esta terra, que o Senhor viria com uma vara de ferro, que quebraria os vasos e todas as coisas. Se nós olharmos isso literalmente, nós vamos achar alguém batendo com uma vara, quebrando tudo, não é assim? Mas na verdade a vara é uma menção que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está nas Escrituras, a palavra do Senhor iria por toda a terra, destruindo todos os preceitos dos homens e edificando o reino de Deus, as boas novas de salvação, exaltação e vida eterna. A barra de ferro. No livro de Mórmon, ali em 1 Nefe, nós vemos que Leí teve um sonho que levava até a árvore da vida e tinha uma barra de ferro. E todos que iam agarrados realmente à barra de ferro chegavam à árvore da vida, que tinha o fruto mais precioso de todos. Irmãs e irmãos, que nós possamos seguir o exemplo daquelas pessoas que se agarraram à barra de ferro. A barra de ferro são as palavras dos profetas vivos, as palavras dos profetas que estão aqui nas Escrituras, que nós recebemos sempre, continuamente. As palavras da barra de ferro podem ser aquelas revelações pessoais tão sagradas que recebemos para resolver, tomar as escolhas corretas, superpujar, né, ultrapassar os desafios,
as provações da vida. Que possamos então nos apegar à barra de ferro, que ela virá e irá por todo o mundo. No capítulo 3, no capítulo 8, ou melhor, tem uma parte que eu gosto muito que diz assim, ó, capítulo 8, versículo 3, por isso que eu falei 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste, que é o homem natural para que te lembres dele. Eu gostaria que você pudesse imaginar lá na antiga Israel, os pastores cuidando de seus rebanhos, não tinha luzes das cidades como temos hoje, elétrica, nada disso, não tinha a poluição que tem hoje, e então à noite, aquele céu estrelado, e olhando ali milhares de estrelas, e fico lembrando do salmista olhando e contemplando, né? Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste. Deve ser uma visão maravilhosa, não é? Mas eu queria lembrar agora a você, nos dias de hoje, nós temos satélites já, telescópios satélites, que conseguem ver muito mais do que aquele pastor humilde que ficava cuidando das ovelhas e contemplava o céu. Só para termos uma ideia, recentemente nós tivemos, é só escrever na internet, no Google, lá no YouTube, escreve lá telescópio James Webb, o mais avançado telescópio da nossa época, e tem enviado fotos fantásticas que o mundo científico está assim, uau, com tantas descobertas. E você pode pesquisar um pouquinho ali, também na internet, é fácil de ver. E eu fiz isso, fui inspirado por um irmão que fez alguns comentários sobre isso, e eu disse, deixa eu ver, daí eu olhei lá também. Uma galáxia, ela tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, imagina isso. Então nós temos aqui a nossa galáxia, a Via Láctea, né, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. A nossa galáxia, os cientistas acreditam pelas pesquisas que eles fazem assim, que deve ter em torno de 300 milhões de planetas que possivelmente habitáveis como esta Terra. Tudo milhões, bilhões, né? E atualmente os cientistas estimam a existência de mais de 100 bilhões de galáxias como a nossa. E eu fico maravilhado ao olhar isso, ao pensar sobre isso, né? Que quando nós contemplamos as obras de Deus, ficamos assim maravilhados. Em Moisés, capítulo 1, versículo 33, diz assim: e mundos incontáveis criei, e também os criei para meu próprio intento, e criei-os por meio de meu Filho, o qual é meu unigênito. Então os mundos que foram criados, o mundo sem fim, foram criados através do Salvador Jesus Cristo. Também nós aprendemos lá em João, né, que no princípio era o Verbo e todas as coisas foram feitas por ele, não é assim? Então o Salvador que criou esses mundos sem fins. Hoje esses números que eu passo para vocês aqui, os números conhecidos. Daqui a alguns anos, com mais alguns inventos, os cientistas poderão dizer, olha, existe muito, muito mais do que isso. E o Senhor, ele nos ensinou que tudo isso que nós vemos não é nem o princípio das obras de sua criação. Irmãs e irmãos, o salmista perguntou, que é o homem mortal para que te lembres dele? E eu fico pensando, querida irmã, querido irmão, que você é um filho ou uma filha nascido de um Pai Celestial, como filhos espirituais de Deus, que nos amava e ama tanto
que nos enviou a esta terra para que pudéssemos progredir, receber um corpo mortal. Um dia morreremos, ressuscitaremos e teremos um corpo imortal, que poderá ser cheio de glória, como o nosso Pai Celestial Jesus Cristo, para podermos habitar com eles. É maravilhoso saber que Deus vive e que nós podemos amar e confiar nele. No mesmo capítulo 8, no versículo 6, diz assim: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. No versículo 9: ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Não é maravilhoso, queridas irmãs, queridos irmãos, saber que Deus vive, que Ele tem todo o poder, mesmo para criar mundos incontáveis para nós. Falamos aqui de bilhões de estrelas numa galáxia. Imagina, nós nem podemos contar isso. Irmãs e irmãos, podemos confiar em Deus, podemos amar a Deus. E os versos que tem nos Salmos eram hinos, canções que eram cantadas repetidas vezes, que traziam consolo, amparo nos corações daquelas pessoas que muitas vezes estavam cheias de tribulações e muitas vezes estavam tão alegres e cantavam para louvar a Deus e glorificar a Deus. E isso são os salmos que nós amamos. Tem muito aqui que nós não temos nem tempo para ver todos. Vamos pular para o capítulo 19. Acabamos de falar de bilhões de estrelas numa galáxia, não é? Diz aqui no versículo 19, versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Não é maravilhoso? Não é muito lindo? Muito, muito, muito maravilhoso. Muito bem. Aqui, irmãs, irmãos, no capítulo 19, no versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Agora, eu queria que você pudesse imaginar aquele irmão simples, com sua família, vivendo lá num deserto escaldante, muito, muito quente, e ele falando que a lei do Senhor, ele refrigera a alma. Hoje nós temos ao nosso dispor, às vezes podemos estar assim num local que tenha um ar-condicionado, frio, calor lá fora, geladinho, fresquinho, né? E sentir assim tão agradável, né? Agora imagina eles naquela época dizendo que a palavra do Senhor, ou seja, as Escrituras, ela refrigera a alma. Não é maravilhoso? E continuando diz: o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. No 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Irmãs, irmãos, já pararam para pensar que quando você estuda as Escrituras e você coloca em prática, começa a viver, aquilo alumia os olhos, ou seja, você consegue enxergar mais longe do que as outras pessoas, você consegue ter uma perspectiva de eternidade. Falando sobre estudo das Escrituras, eu gostaria de citar aqui certa vez o presidente Harold B. Lee, que serviu já como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ele já é falecido há vários anos, há muitos anos, ele ensinou o seguinte, abre aspas: vocês estão aumentando continuamente seu testemunho por meio do estudo diligente das Escrituras? Vocês têm o hábito diário de ler as Escrituras? Se não lermos as Escrituras diariamente, nosso testemunho se enfraquecerá e nossa espiritualidade não se aprofundará. Precisamos estudar as Escrituras e fazer disso um hábito diário. Fim das Escrituras. Imaginem, irmãs, um profeta de nossos dias nos ensinando que devemos estudar as Escrituras diariamente.
E à medida que estudamos, nossa espiritualidade pessoal irá se aprofundar. O elder Richard J. Scott, um apóstolo do Senhor, membro do Coro dos 12 Apóstolos, já falecido, na conferência de 2011, na conferência geral, ele falou o seguinte, abre aspas: nosso Pai Celestial sabia que, para efetuar o progresso desejado em nossa aprovação mortal, teríamos de enfrentar desafios difíceis. Alguns desses desafios seriam quase insuperáveis. Ele providenciou as ferramentas para ajudar-nos a ser bem-sucedidos em nossa aprovação mortal. Uma dessas ferramentas são as Escrituras. Fim da citação. Olha que coisa extraordinária, um apóstolo do Senhor ensinando para todos nós que o Senhor, em meio às nossas provações que seriam quase insuportáveis, Ele daria alguns instrumentos, algumas ferramentas para usarmos que seria de grande utilidade. Uma delas, as Escrituras. O salmista diz que as Escrituras, a palavra do Senhor, a lei do Senhor refrigera a alma, traz conforto. E a última citação que eu gostaria de comentar, também do elder Scott, diz o seguinte, abre aspas: as Escrituras podem comunicar significados diferentes em momentos diferentes de nossa vida, de acordo com nossas necessidades. As Escrituras, que talvez tenhamos lido muitas vezes, podem assumir nuances de significado revigorantes e esclarecedoras quando enfrentamos um novo desafio na vida. Fim da citação. A todos nós, né, que já temos um pouquinho mais de idade, né, como eu, assim, 60 e alguma coisa, um pouco mais de idade, 50, 40, enfim. Em cada momento da vida, as Escrituras podem nos dar mais luz, mais conhecimento. Tamanha é essa verdade que a alma, ele comparou ali a Rona, aquela bússola que foi dada pelo Senhor para conduzir o povo através dos mares até chegar à Terra Prometida aqui nas Américas. Ali a Rona, ela era um símbolo da palavra de Deus. E quando eu e você damos atenção à palavra de Deus, que são as Escrituras, nós, em cada momento da vida, recebemos mais luz. Lembra que o salmista falou que alumia nossos olhos as Escrituras, ou seja, conseguimos enxergar melhor, mais longe, e podemos então tomar melhores decisões na vida. Muito bem. No Salmos 20, eu gostaria de citar o versículo 7, 8, 9, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Não é maravilhoso? Irmãs e irmãos, onde está a nossa confiança? Em quem nós confiamos? Confiar no Salvador Jesus Cristo, edificar nossa vida sobre a rocha que é Cristo, é algo maravilhoso que vale a pena. Quando nós confiamos plenamente no Senhor, conseguimos sobrepujar as provações da vida, as adversidades que são postas à nossa frente, com mais serenidade, enxergando mais longe, superando esses momentos difíceis. Que possamos confiar no Senhor. Muitos confiam em cavalos. Claro que eles falavam aqui em cavalos naquela época, porque o cavalo era algo muito importante, ou nos carros, nos cavalos, nas bigas, enfim. Mas hoje, será que nós depositamos nossa confiança no trabalho? Depositamos nossa confiança nas posições sociais? Depositamos nossa confiança nas honras do mundo? Aonde nós colocamos nossa confiança?
O justo coloca a sua confiança no Salvador Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, vamos ver mais um versinho aqui, mais um Salmos. É o verso Salmos 40, versículo 1. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma coisa que me chama muita atenção é que às vezes eu e você, nós oramos ao Senhor e queremos que a resposta seja naquele exato momento. Nós buscamos ao Senhor e queremos que a resposta venha imediatamente. Parece delivery, né? Você liga, olha, se não chegar em 30 minutos não pago. Estou exagerando, não é? Mas às vezes nós queremos que a resposta venha ali. Ó. Eu orei e o Senhor já fala tudo. E o salmista está dizendo, esperei pacientemente no Senhor, no tempo do Senhor. Claro que o Senhor irá nos abençoar, mas a seu tempo. E a seu tempo poderemos receber todas as coisas. E como diz o salmista, o Senhor se inclinou a mim, ou seja, o Senhor veio a mim, respondeu a minha oração, ouviu o meu clamor. Muito, muito lindo. E nesse capítulo, nesse capítulo 40, no versículo 3, diz assim, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. O que seria, queridas irmãs, queridos irmãos, ter um novo hino, um novo cântico? O versículo 4 nos dá uma ideia, diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança. Olha, para eu ter o meu coração mudado, para eu ter um novo hino, ou seja, para eu mudar a minha vida, sentir mais alegria, mais paz, mais contentamento, mais confiança, né, no Senhor e sua obra, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que confiar nele. Confiança gera mais confiança. E olha o que o salmista fala no versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. No 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Na antiga Israel, quando se oferecia os holocaustos, pegava o animal e matava e oferecia em holocausto, antes colocava-se a mão sobre a cabeça do animal. E aquilo era um símbolo de que os pecados da pessoa passavam para o animal. E aí aquele animal era morto para pagar os pecados da pessoa que tinha pecado. Ah, irmão André, então quer dizer que se eu fizer isso, o pecado vai para o animal? Deixa eu explicar. Aquilo era um símbolo, irmãos. Os holocaustos eram um símbolo. Era um símbolo do grande sacrifício que seria feito por nosso Salvador Jesus Cristo, no seu ministério terreno. Tudo aquilo simbolizava que um dia viria o Salvador e ele sim ofereceria a sua própria vida em sacrifício por nós. Por isso que fala aqui, sacrifício e oferta não quiseste. O Senhor não queria mais aquele sacrifício, porque ele veio e ele deu a vida no jardim do Getsemane e na cruz do Calvário. Ele expiou por todos os nossos falhas, pecados, omissões, faltas, erros. O Senhor pagou o preço para que um dia pudéssemos retornar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados. Ele simplesmente pede que nós possamos segui-los agora, aqui na mortalidade, para que esse sacrifício tenha efeito. E qual é o sacrifício que o Senhor tem pedido? Em 3 Nef 9:20 diz que o Senhor tem pedido para nós, como sacrifício, um coração quebrantado e um espírito contrito. Na antiga Israel, quando se oferecia o animal, colocava-se a mão sobre o animal, simbolizando que os pecados estavam passando por aquele animal, também tinha algo que na época o povo, com o tempo, passou a não perceber, que simbolizava que o coração dele estava mudado,
que ele estava arrependido, não queria mais pecar, queria seguir o Senhor e os pecados estavam ali sendo passados. E o Senhor veio, deu sua vida por todos nós, em resgate de todos nós, e deseja que nós possamos ter um coração mudado. E aí podemos entender melhor o que diz o versículo 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E então nós mudamos nosso coração, sentimos mais alegria, mais contentamento, mais paz, mais vontade de ser uma pessoa mansa, pacífica, de viver em harmonia com nossos irmãos na terra, com nossos semelhantes, e de seguir o Senhor, fazer coisas boas continuamente. Percebe? Muito bem. Continuando aqui, deixa eu mudar aqui para o capítulo, aqui no 19, eu fui ao 40 e voltei, né? 19, no 22. O 22 é um salmo tão maravilhoso, porque ele faz referência ao Salvador em muitas vezes. Gostaria de citar apenas alguns aqui. Lembra que nós comentamos já que o Senhor veio e deu sua vida por nós lá no Getsemane, né, no jardim do horto de Getsemane, quando ele foi ali orar, exudou, verteu gotas de sangue, depois ele foi levado a julgamento, e depois ele foi pregado na cruz. Lembra aquela cena toda e as palavras que o Senhor foi falando aqui nos Salmos? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te afastas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Lembra as palavras do Senhor na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas lá vinham, e olha o que aconteceu aqui em Salmos, e fazendo uma menção do que aconteceu lá durante a crucificação. Todos os que vêm zombam de mim, arranhando os lábios e maniando a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre-o, pois nele tem prazer. Então confiou em Deus, agora que Deus lhe livre. Olha no versículo 16: transpassaram-me as mãos e os pés. Então pregaram cravos, né, que era tipo um prego desse tamanho de metal, nas mãos do Salvador, nos pés, para que ele fosse pendurado na cruz. Olha, quando o Senhor estava lá na cruz do Calvário, olha o que fala aqui o 18: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Então, o povo de Israel naquela época, eles cantavam hinos de louvor ao Senhor, e era uma menção ao Senhor que viria tempos depois. Hoje, quando nós cantamos na igreja, nos nossos inários, diferentes igrejas, de diferentes denominações, e cantam hinos de louvor a Deus, eles mencionam, né, eles lembram do Salvador. Continuando aqui, versículo 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Lembra quando o Senhor faz aquele discurso memorável lá, né, das bem-aventuranças, que os mansos herdarão a terra? O que significa isso, querida irmã, querido irmão? Que o manso será aquele que for aceito por nosso Pai Celestial como um filho, que andou em retidão nesta terra, e então ele vai herdar a terra. Ou seja, depois da ressurreição, ele vai herdar este mundo. Quem vai herdar este mundo? Aqueles que vão receber exaltação e vida eterna. Isso é maravilhoso. Agora lembra isso. Eu e você, nós somos falhos. Nós erramos, pecamos, transgredimos das mais diferentes maneiras. É lógico que nos arrependemos e estamos sempre nos esforçando para viver em retidão. Mas eu quero mostrar que eu e você, por nós mesmos, sozinhos, não conseguimos. Dependemos do Salvador.
Precisamos do Salvador, que pagou o preço para cobrir todas as nossas imperfeições, para sermos apresentados puros, sem mancha diante de Deus e poder habitar com Ele. Podemos confiar no Salvador. Ele sabe, Jesus Cristo sabe como nos socorrer. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com o Salmos 23, e eu vou ler o Salmo 23, é um dos salmos mais conhecidos que existe. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmãs, para nós entendermos melhor esse Salmos 23, nós teríamos que entender melhor a vida do pastor. O pastor cuidava de um rebanho, não um rebanho gigantesco. Ele conhecia todas as ovelhas pelo nome, sabia de suas necessidades. Quando estavam a cuidado do pastor, o verdadeiro pastor, e vinham os lobos à noite, ele dava vida pelas ovelhas, ele enfrentava e as protegia. E elas poderiam então confiar no Senhor. Eu e você, querida irmã, querido irmão, somos as ovelhas. E o bom pastor é o Salvador Jesus Cristo. Que possamos confiar sempre nele. Eu sei que Jesus Cristo vive. E essa é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Tchau, querida irmã, querido irmão. Cuide-se, tenha uma boa semana. Tchau.